Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Manuela. Estamos dando início a mais uma aula de matemática para a quarta fase. Bom, pessoal, nós vamos estudar agora um pouquinho sobre potência. O objetivo dessa semana é nós entendermos mais sobre notação científica. Mas para compreender um pouquinho de notação científica, de bases de números escritos com base 10, né? Nós temos que relembrar aí um pouquinho de potência. Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Relembrar aí um pouquinho de potência. Então, o que é a potência? A potência é uma operação, potenciação, né? Ela é uma operação matemática, onde nós simplificamos a escrita de uma multiplicação de vários fatores iguais. Então, quando eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Tem uma multiplicação do mesmo número, né? Se repetindo aí 4 vezes, eu posso escrever isso como uma potência de 2 elevado a 4. Significa que o número 2 ele vai se repetir numa multiplicação 4 vezes. E a gente obtém 16. Da mesma forma aqui, 5 elevado ao cubo. Em alguns casos, né, da potência, nós temos que são casos por definição. Então, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, e qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Na potência, nós vamos ter o que a gente chama de base e expoente. Então, base, esse número maior, ele é o meu fator de multiplicação, então é o número que eu estou multiplicando por si mesmo. E esse expoente indica quantas vezes esse fator se multiplica. Então, quando eu tenho aqui novamente 2 à quarta, significa que eu tenho o número 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, 2 ele não é 2 vezes 4. Não é isso. É o 2 vezes ele mesmo 4 vezes. Então, isso é potência, né? E aí, a gente vai entrar agora na potência de base 10. Então, Arquimedes, aí trazendo um pouquinho do contexto histórico, ele foi um matemático grego que viveu no século 3 a.C. E um dos objetivos dele foi calcular quantos grãos de areia eram necessários para encher uma esfera de centro na Terra e de raio alcançando o Sol, né? E aí ele obteve um resultado, e se a gente hoje escrever esse resultado, a gente pode escrever como uma potência de base 10, de 10 elevado ao expoente 63. Então, significa que eu vou ter 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 63 vezes, né? Então, isso é um número que está aí em uma potência de base 10. E essas potências de base 10, elas são muito utilizadas para representar alguns valores na matemática muito grandes ou muito pequenos. Então, quando eu tenho aqui 10 ao quadrado, né? Então, significa que eu tenho 10 vezes 10, 100. Se eu tenho 10 elevado ao cubo, então é 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 10 elevado à quarta, né? E assim sucessivamente. Então, a gente pode até perceber aqui que a quantidade de zeros que esse meu número vai ter, a resposta, ela é a mesma quantidade do expoente. Então, veja aqui, ó, 4 zeros, expoente 4. 3 zeros, expoente 3. 2 zeros, expoente 2. Né? Então, 10 elevado à sexta vai ser o número 1 e 6 zeros, ok? Mas aí nós também temos base 10 com expoentes negativos. E aí, como é que fica essa base 10 com expoentes negativos? Então, significa que essa potenciação eu escrevo como 1 sobre o determinado valor, né? 1 sobre 10 ao quadrado, que era menos 2. Então, para transformar esse expoente negativo em positivo, eu coloco ele no denominador. Então, fica 1 sobre 10 ao quadrado, que vai ser 10 ao quadrado é 100, né? Então, 1 sobre 100, que é 0,01. Da mesma forma, com 10 elevado a menos 3 e elevado a menos 4. Então, veja só. A quantidade de casas decimais, o que é isso? A quantidade de casas após a vírgula é a mesma quantidade do expoente.
Veja que o número 1 agora ele faz parte. Antes a gente só tinha os zeros, né? Botava apenas os zeros. Mas o 1 agora faz parte. Então, expoente negativo, o número, ele tende para ser decimal, né? Quando a gente tem uma representação de base 10 com expoente negativo, se trata de um número aí, ó, decimal. E a quantidade de casas decimais é a quantidade aqui do nosso expoente, ok? Então, quando eu tenho 10 a menos 6, significa que eu vou ter 6 casas decimais, sendo a última o número 1, ok? Bom, pessoal, bem simples aí, né? Porque é uma aula bem introdutória. Encerramos por aqui hoje e até a próxima.